Senhor Jesus, entendendo que Ele é o único na nossa vida, grande, suficiente, que somos dependentes dEle. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha. E Ele está aqui esta noite em minha vida e é você, Deus. Se você abrir espaço para Ele entrar, a glória dEle vai descer sobre a sua vida. Aleluia. Não consiga mais ficar de pé. Você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Não pode. Você tem que sair daqui transformado, cheio do Espírito Santo. Eu não quero Aleluia. Agora é o motivo de você se derramar nos pés do Senhor. Vamos lá. Eu não quero os presentes. Deixa os problemas de lado, as confusões de lado e adore a esse Deus. Eu não quero ser o artista, Aleluia. pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha. E Ele está aqui esta noite. Minha vida e é você, Deus. Derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és, meu Deus. Deus, derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és, santo. Santo, santo és, santo és, santo. Santo, meu Deus, Eu quero ouvir a voz da igreja. Só a voz. derrama tua glória até que eu Pode sair mais voz aí. Vamos lá? não consiga mais ficar de pé. Aleluia. Está melhorando. Vamos lá, mais voz. Pois tu és, eu sei que santo és. De novo, vamos lá. Vamos treinar, porque lá no céu vai ser só assim. Deus, derrama tua Agora tá bonito. até que eu não consiga mais ficar de pé.
muito bom adorar o nosso Deus. Tu és meu Deus, derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Aleluias. Amém. Nós temos que conseguir adorar nos momentos difíceis também, porque às vezes não é fácil, mas é nesses momentos que Deus vai operar um milagre nas nossas vidas. Amém? Pode se sentar. Eu quero deixar os recados, né? Nós temos domingo Santa Ceia. E também nós temos a nossa corrente de oração no domingo. Começa às 6 da manhã comigo e termina 6 horas com o bispo. Então, nós esperamos vocês, principalmente os que estão na lista. Não pode faltar jamais. Porque ninguém vai ficar no seu lugar, não. Nós vamos ficar esperando você chegar para nós ir embora. Então, vocês não podem deixar de vir. E os irmãos que não está com os nomes, faz força de estar aqui também. É um momento muito gostoso da gente estar adorando o nosso Deus, falando com Ele. E nós precisamos orar, né? Então, vamos estar aqui. Amém? Amém? Vai estar, então, com certeza, na marra. Depois que deu um amém, tem que vir, gente. Ai, mas é muito bom. Pelo menos nos períodos que eu vim no meu período 6 horas, vim com o meu bem meio-dia e 3 horas com a Sama. Foi maravilhoso estar aqui orando. E no período nosso, né, Dani? Foi um mover de Deus. 6 horas da manhã, pensa, Deus falando, usando a Dani para falar com a gente, orando até por pessoas que nem estavam aqui, nem participou. Mas ela estava firme com o nosso Deus fazendo a obra dele aqui. Foi muito bonito, muito bonito. Gente, logo dia 14 de setembro vamos ter o chá das mulheres. E eu espero, as meninas também vão esperar por vocês aqui. Não tem como a gente fazer nada, nenhum evento, se vocês não tiverem. Eu quero todas as mulheres aqui. E também quem puder trazer alguém, alguma amiga, né? Vocês vêm e traz. É difícil, pastora, trazer pessoas, é muito difícil, eu sei disso. Mas nós não vamos deixar de fazer o convite para elas. Somente nós, mulheres, criança fica com os pais, tá bom? Um outro aviso. Quem pegou esse negocinho aqui, ó, como que é o nome disso, amor? O logo da igreja. É o adesivo para você colocar no seu carro, na sua moto. Coloca até lá no seu portão, né? Quem não tem carro, não tem moto, coloca lá no portão. E esse adesivo, esse logo ficou muito lindo. Sandra, você pode vir aqui rapidinho falar sobre esse logo? Foi fabricado, né, pelo pastor Sander Saio e pela pastora Evelyn. Então ele vai explicar o que é isso aqui, porque às vezes a pessoa fala, eu vou pregar isso no meu carro, nem sei o que é isso. Então você vai ficar sabendo agora e você não vai deixar de grudar lá no seu carro. A paz do Senhor, irmãos. Então, essa logo aqui, a gente precisa entender, né? Para entender qual que é o propósito de ter uma logo dessa no carro ou em qualquer lugar da nossa casa, né? Primeiramente, aqui vocês conseguem perceber que existe um formato de um coração, que obviamente significa o amor de Deus por nós, né? Esse é o primeiro significado dessa logo. O segundo significado é a respeito dessa mão aqui, que no caso esses 3 dedos significaria como se fosse folhas, né, da Bíblia, que no caso é a palavra, né? A igreja é a palavra viva, então a palavra aparecendo aqui no visual, né? E esse aqui, que é o que tem mais dúvida, eu acredito que um monte de gente deve ter dúvida a respeito, né? Tem muita gente que falou, eu nem lembro o que foi. O que foi, Simone? Tinha falado aquela vez? Um quê? Um ouvido. Só que, na verdade, aqui, o que a gente precisa entender é que a palavra está de um lado e aqui do outro lado
é uma planta com fruto gerando. Então, daqui desse lugar está nascendo frutos, né? Está tendo frutos, gerando pessoas com frutos, né? E gerando isso para outros lugares. Então, esse é o significado breve para que todo mundo entenda, né? Quando alguém perguntar, ou até mesmo para você conseguir entender, né? O porquê dessa nova logo, né? O porquê desse novo estilo, que é justamente por conta disso, porque nós somos a igreja da palavra e porque daqui está saindo frutos, nós estamos gerando frutos. Amém? Então é muito bom você saber que você não vai ter dúvida de colar isso aqui lá no seu carro, né? Na sua moto, na sua casa. Uma vez na igreja Esperança, a gente colocou um painel assim na parede. Quem era de lá lembra disso. Na parede com várias pedras, né? E tinha pessoas aí embaixo olhando e via monstros, um em cima do outro. Falei, gente, é uma cachoeira. Vem lá depois vocês dão uma olhadinha lá nas fotos antigas. Era uma cachoeira, não é isso? Com várias pedras. E as pedras se juntavam. Ai, pastor, tira esse trem, eu tô vendo um monstro. Irmão, pelo amor de Deus, né? Cachoeira, faz favor. Então, assim, é bom a gente deixar claro para ninguém ter dúvida e começar a ver que monstros, tá bom? Isso aqui é bênção. Olha que coisa mais linda, gente. Ficou lindo demais. E foi fabricado por eles, não foi copiado de ninguém, de nenhuma igreja. Então é mais lindo ainda, tá bom? Então tudo que a gente fizer aqui, abraça, né, e comece a executar juntamente com a gente. Nosso pastor está com a palavra. Amém. Nós pregamos a cachoeira na frente da igreja. Aí, como a frente da igreja era muito grande, então o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar a mesma cachoeira e duplicar ela. Aí a confusão veio bem na duplicar da cachoeira. Aí eu peguei o banner da igreja e dupliquei ele. Ficou uma cachoeira de cá, uma cachoeira que eu uni os dois. Quando eu uni os dois aqui, aí no meio, a irmã falou assim, tá parecendo um duende, tô vendo um duende bem aqui, pastor. Velho, pelo amor de Deus. Bem na junção dos dois banners, aí ficou tipo um olhinho assim, e um duendinho assim. É um duende isso aqui. Eu falei, não é um duende não, irmão, isso aqui é umas pedras. Ai, Jesus, é gostoso, irmão. Mas que bom que a igreja tem feito a diferença, tem caminhado, né, para crescimento, né? Graças a Deus por isso, e nós estamos felizes, tá? Meus amados, eu quero, numa série de mensagens, conversar com vocês sobre a pessoa do Espírito Santo. É um tema importante, porque o Espírito Santo, ele é um agente que tem as suas ações muito necessárias na vida do cristão. Então a gente precisa conversar sobre essa pessoa maravilhosa chamada Espírito Santo, ok? Então, eu quero conversar com vocês em algumas mensagens sobre o Espírito Santo. Todos nós sabemos e já ouvimos que o Espírito Santo, ele faz parte de uma junção que nós temos como nome de Trindade Santa, que é o Deus Pai, é o Deus Filho, que é Jesus Cristo, Deus Pai, o Criador de todas as coisas, o Deus soberano, e o Deus Filho, que é Jesus Cristo. E aí, no meio dessa junção, nós temos também o Espírito Santo, que é o Deus Espírito. Isso aí todo mundo sabe, porque de repente você já leu, você já estudou, você já ouviu. E tudo leva a gente a crer que, de fato, essas três pessoas maravilhosas, chamadas Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, existem de verdade. Mas eu quero me aprofundar aqui em alguns estudos com vocês, para a gente tirar dúvidas. E a gente tirando as dúvidas quanto à pessoa do Espírito Santo, a gente pode também tomar alguns cuidados, porque de fato, quando nós não estudamos sobre alguma coisa, a gente pode errar nisso. Então é muito bom que você e eu possamos praticar o estudo sobre o Espírito Santo. Nós precisamos praticar o estudo sobre ele.
Para quê, pastor? Para que a gente não machuque ele, para que a gente não fira ele, para que a gente não entristeça o Espírito Santo. Quando você estuda sobre algo ou sobre alguém, você vai entender a dinâmica dessa pessoa, a dinâmica dessa coisa. E aí você pode lidar melhor com isso. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então, pastor, é importante o estudo sobre o Espírito Santo? Para você que é cristão, eu te digo com 100% de certeza que é importante. Todos nós, cristãos, deveríamos praticar o estudo sobre o Espírito Santo. Então, a gente tem que estudar para a gente ver como é que funciona a dinâmica, né? Quem é, como funciona a pessoa do Espírito Santo. Então, porque na verdade a gente sabe que o Espírito Santo existe, né, pela fé, mas como é que ele existe? Quem é ele? Por que ele existe? Se te perguntarem essas 3 perguntas, você saberia responder? Por que o Espírito Santo existe? Quem é ele? Como que é? Porque você já parou para pensar como que a Bíblia vai nos mostrar a Trindade Divina, Trindade Santa? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí, em alguns textos bíblicos, vai dizer o quê? Jesus falou uma coisa interessante. Eu e o Pai somos um. Mas como é que funciona esse negócio? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aí agora Jesus, o Filho, vai dizer que ele e o Pai é um. Então, se você não estudar, não entender, não procurar entender essa questão, nós podemos. Eu ia trazer os palitos de fósforo, daqui a pouco eu esqueci. Tem aí? Busca, por favor, para mim. Que esse aqui é muito interessante, essa parte. Eu esqueci. Por favor, meu amor. Então, a gente precisa saber como é que funciona, quem é, como é essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo na Santa Trindade. Tá? Então, agora, uma coisa é certa, nós podemos tirar algumas ideias de como é, como funciona, quem é, por quê, a partir dos textos bíblicos. Então, você quer saber quem é o Espírito Santo? Você não pode esquecer que tem na sua mão um manual, uma enciclopédia que vai te mostrar quem é ele, que vai te ensinar quem é o Espírito Santo. Vou voltar no início para te dizer uma coisa que de repente você está aí assentado e não captou direito, mas é muito necessário que nós cristãos saibamos ou interessemos em estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. É muito importante. Aí você passou, é importante, e você vai perceber isso em alguns estudos que eu vou estar trazendo aqui nas minhas mensagens do mês de setembro. Você vai perceber que é importante, tem que ser estudado, porque senão algumas coisas a gente pode cair e a gente pode errar e pecar. E até vou dizer um negócio para vocês aqui: se você não estuda, você não quer saber, você não se interessa, você é o desinteressado, então você pode cair numa malha fina que você não chega nem no céu, porque o Espírito Santo é o agente convencedor. O Espírito Santo é um agente transformador. E você não quer entender sobre o Espírito Santo, que é o que transforma? Como você vai ser transformado? Então você pode cair numa malha fina que nem o céu você alcança. Aí você vai entender isso aqui em algum estudo, que é gostoso demais. Agora, eu faço uma pergunta para vocês aqui essa noite. E essa sexta-feira não é um culto da palavra onde eu vou pregar, recebe. Você pode falar também. O que vocês acham? Quem aqui sabe me dizer aqui como é que funciona o Espírito? Como é que você, como cristão, entende essa questão da Trindade Divina? Eu vou dar um microfone, tá? Se alguém quiser falar, eu vou dar um microfone, porque de repente a sua ideia pode ser uma ideia melhor do que a minha. A sua ideia pode ser uma ideia que acrescenta muito. Porque eu vou dizer um negócio para vocês aqui. Você vai ficar com o microfone, irmão Eni? Se alguém levantar a mão, você vai passar para ela. Ó, o irmão Rony está levantando a mão lá. Só segura um pouquinho aí, irmão Rony. Porque deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. O que eu vou falar, que eu acho, como funciona a pessoa do Espírito Santo da Trindade Divina, não é algo
que você vai dizer assim, é desse jeito aí. Não, é algo que eu tirei com base nos textos da palavra de Deus. É algo que eu tirei estudando a palavra. Então o que eu falar aqui não é que é assim, é o que eu acho, baseado em coisas na palavra, que eu acho que funciona dessa forma. Agora eu pergunto para vocês, porque vocês também devem ser que têm a sua visão sobre a questão do Espírito Santo. Como que você acha que funciona as três pessoas da Trindade Divina? Como que funciona o Espírito Santo dentro dessa junção? Irmão Rony, você está com o microfone? Você levantou o dedo aí, fala aí, meu querido, por favor. Paz, irmãos. Se eu estiver errado, eu peço perdão, mas o que eu entendo... Só um minutinho. Se você falar, se o irmão Rony falar, ou qualquer um quiser falar, e a sua ideia, a sua mentalidade sobre, vou dizer do que eu disse aqui, não quer dizer que porque você falou é uma verdade, é um jeito que você pensa, e a gente pode trabalhar isso aqui hoje e sair com um pensamento só a respeito de algo, então um pensamento mais resolvido a respeito. Pode falar, irmão Rony, agora. Um dos primeiros princípios, o Espírito Santo foi o que Deus usou, onde Ele usou todos os escritores da Bíblia para comunicar com eles e eles colocarem escrituras. Então foi iniciado por aí. Daí uma coisa linda que o irmão Rony está falando, muito interessante e relevante. Pode continuar. E falando atual, o Espírito Santo é uma das partes de Deus, onde nós não havemos Ele pessoalmente, mas sentimos Ele pessoalmente através do Espírito Santo para comunicarmos com nós. Vocês entenderam o que ele falou aí? Uma coisa interessante que o Rony falou é que ele foi quem usou os escritores da palavra para escrever o que eles escreveram. Ele foi um agente que direcionou toda essa dinâmica aí da escritura da palavra de Deus. Amém? Como que você acha que funciona? Como que funciona? Dá o microfone para a missionária Elisete lá. Como que funciona essa questão? Porque, olha só, Jesus vai dizer que Ele e o Pai é um. Só que a palavra vai nos mostrar o trabalho dos três, distintamente. Porque Jesus vem para salvar. E vocês lembram que Jesus falou uma coisa assim, Pai, Ele estava falando com alguém. Ele estava falando com alguém, vocês estão entendendo, sim ou não? Tinha alguém com quem Jesus falava, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então Jesus estava na cruz e alguém estava ouvindo Ele. Amém? Tem uma outra passagem bíblica que vai ser bem no batismo de Jesus nas águas, que o texto vai dizer que o céu se abriu, desceu como forma de pomba o Espírito Santo. Então Jesus estava sendo batizado, desce uma outra pessoa. Como que funciona? Como que você acha que funciona isso? Fala aí, missionária. Eu acho assim, Deus é o Criador, né? O que criou todas as coisas. Aí Jesus é o Salvador. Ele desceu ao mundo, né, para morrer, nascer em forma humana, 100% Deus, 100% homem, né, para entender melhor, né, também até mesmo nós, e nós poder se espelhar nele, né? E Jesus morreu por nós, né, para salvar nossos pecados, né? E o Espírito Santo, quando Jesus desceu, o Espírito Santo ficou com Deus. Quando Jesus subiu, ele falou, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Consolador, é o Espírito Santo de Deus. Jesus subiu, intercedeu com o Pai e o Espírito Santo desceu. Depois de 40 dias, que foi o dia de Pentecostes. E o Espírito Santo é o que está aqui com nós. É o nosso Consolador, é o que nos convence dos nossos pecados, nossos maus caminhos. É aquele que intercede por nós, intercede para Jesus, transforma nossas orações, ele organiza as nossas orações direitinho e leva até o Pai. E o Jesus está lá, é o nosso advogado hoje, né? Advogando dia e noite ao nosso favor. Então, eu vou fazer a pergunta agora um pouco mais detalhada para nós ter a resposta mais assertiva. Uma pausinha, rapidinho. Pegando o que a missionária falou, se a gente ser mais pé no chão, né, digamos assim, mais técnicos. Deus, ele já era as três, ele já era os três, né? Ele é a Trindade já, Espírito Santo, Pai e Filho. Mas eu acredito que no momento que, né, isso aqui teorias, no momento em que ele decide colocar o filho dele na terra, ele já separou o filho dele fisicamente. Então ele pegou o filho dele fisicamente,
colocou na terra lá. Aí, no momento em que o filho dele tem que voltar para ele, né, o pai, ele pega mais uma outra parte dele, que não é física, mas é uma parte mais que a gente não pode ver, não é uma parte mais mais ou menos igual o espiritual. Morrone falou ali. Aham. E já botou com nós, entendeu? Então ele voltou ali. Tecnicamente, né, mais pé no chão assim, ele separa do corpo dele, né? Então, vamos lá. Fazer a pergunta para nós mudar aqui um pouquinho e eu ler um texto ali. Vocês acham que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são 3 pessoas ou vocês acham que é uma pessoa só? O que vocês acham? São 3 ou é uma? Eu queria a resposta só se é 3 ou é uma. Irmã Daniela, deixa ela falar lá, o microfone para a irmã Daniela. 3 ou uma? Então, eu não sei se é respondendo essa pergunta, mas antes mesmo do senhor falar, eu estava querendo colocar uma colocação. É como se fosse um ovo, que tem a gema, a clara Escuta o que a irmã Daniela vai falar. e aí, a vai. casca. Cada um tem sua função, mas com o mesmo objetivo. Então, assim, edificar, salvar vidas e fazer conforme a vontade de Deus, porém, cada um com a sua função. Como se fosse um ovo. Juntas, tem um significado e tem um propósito. A gente estava analisando, eu estava estudando isso, porque, na verdade, é necessário estudar, gente. A gente estava estudando e vocês imaginam uma pessoa que ela é pedreiro, né? Ela mexe com construção de casa. Mas ela se formou, ela também é arquiteta. Mas ela também é engenheiro. Então, uma pessoa só, ela é pedreira, ela consegue edificar tijolos, fazer. Ela é arquiteta, ela consegue fazer arquitetura. E ela é o que mais? Que eu falei é engenheiro civil, né? Pegando a ideia do ovo lá, né, também, né? Pegando a ideia do ovo. Não tinha pensado nessa loja do ovo, não. Interessante. Eu estou perguntando. Aí a irmã Daniela levantou a mão e respondeu uma coisa. O que vocês acham? É 3 ou é 1? Como que funciona? Eles são 3 ou é 1? Hã? Ele é 1. O pastor Sérgio falou que é 1. Eu não vou deixar isso parado, porque eu vou ter que correr aqui, que já está quase na hora de eu orar com vocês, né? Pode falar, rapidinho aí, falei que nós vamos decorrer aqui. Usando ali o que a Daniela falou também, se a gente pega um creme de cabelo, são 3 em 1, está escrito lá, 3 em 1. Hidrata, Interessantíssimo. hidrata, nutre e restaura. Exatamente. O creme de cabelo, ele faz 3 coisas ao mesmo tempo. Só que, ele fortifica. exato. Aí, só que o que acontece? Quando você joga ele na mão, ele é uma cor só. Você não vê além daquilo ali você só. não vê Você só vê um produto ali. Exato, você não vê uma cor que é para nutrir, uma cor que é para restaurar. Só não, que quando você joga ele no cabelo, ele vai fazer 3 coisas no cabelo. você vê que ele é homogêneo, ele é totalmente homogêneo, entendeu? Entra ele nessa é ideia que você falou uma aí. cor. É 1, né? Você falou que é 1, né? Você falou que é 1. Mas e a questão de Jesus estar lá e falar assim, Pai, Jesus está sendo batizado, desce o Espírito Santo. Já são 2 aqui. Entendeu? Vocês estão entendendo? Eu estou tentando, pastor, você está querendo confundir nossa cabeça? Não, eu estou tentando trabalhar a mente de nossa aqui. Porque nem eu, dá o microfone para o Mateus lá, por favor. Porque nem eu vou dizer acertadamente 100% que eu sei como que é. Mas eu tenho ideia, porque os textos da palavra vão nos dando ideia, né? O irmão Rony falou uma coisa interessante, que o Espírito Santo ele vai trabalhar na vida de todo mundo de uma forma. A Sam falou, a irmã Daniela. Só que nós temos que sair daqui hoje entendendo, porque nós vamos fazer um estudo aqui de algumas mensagens sobre o Espírito Santo, porque é muito gostoso estudar sobre ele, porque ele precisa habitar dentro de nós e permanecer na gente. E eu vou dizer para você, a ação desse agente poderoso que é o Espírito Santo, ela muda a história da vida do homem. E o Mateus vai falar algo ali agora. Fala aí, Mateus, depois nós continuamos aqui. A Trindade, eu falo que é um corpo, porém de 3 essências. Cada essência com sua função específica. E quanto o Senhor falou, quando Jesus desceu à terra, e ele orava, né, conversava com o Pai, a partir do momento que Jesus nasceu, né, virou carne, ele deixou o seu poder de ser Deus, mas ele tinha o Pai nele, então ele tinha o poder de curar também. E por isso que ele conversava com Deus. Ele podia falar com o Pai, pois era filho. Ele tinha o Espírito Santo estava com Deus e ele também certamente era Deus. Porém, quando se fez carne, ele deixou de ser Deus e voltou a ser quando subiu ao céu de novo, venceu a morte.
É isso que eu penso. Pegar uma outra ideia aqui, o Mateus falou uma coisa muito interessante, mas eu vou pegar outra ideia aqui. Imagina eu sou quantos? Eu sou um. Aqui na igreja, eu vou agir como? Como que eu ajo aqui? Lá em casa eu vou agir como? Eu sou um empresário. Dentro da van eu ajo como? Sacerdote. Sacerdote da casa. Sim, pai, marido, né? Dentro da minha van escolar, que eu sou um empresário junto com a minha esposa, eu vou agir como? Como um empresário. Eu sou uma pessoa... Tá tirando sarro de mim, gente. Então, assim, eu tô dando as ilustrações aqui para nós entendermos e entrarmos numa dinâmica de repente, como a gente pode entender o funcionamento da pessoa do Espírito Santo na Trindade Divina. A gente está trabalhando aqui e os textos, olha aqui que o texto, não sei se vocês lembram daquela passagem que está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 14, quando Jesus chega para Filipe, lembra que ele falou para Filipe assim: Filipe, estava perguntando, quem é o Pai, como é o Pai. Filipe, você está tanto tempo andando comigo e você não conhece o Pai. Aí é a hora que ele fala: quem me vê, vê o Pai. Aí você me pergunta, Filipe, quem é o Pai? Jesus estava dizendo o quê? Que ele e o Pai eram um. Irmãos, é interessante essa questão do Espírito Santo, porque porque você entende o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade Divina, mas você precisa entender o Espírito Santo como Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Então, é aí que quando nós entendemos que o Espírito Santo é Deus, e ele tem o seu trabalhar, o seu forjar em nós, é que a gente vai poder ser um pouquinho mais sensível à ação dele na nossa vida. E aí eu aprendo uma coisa, uma ideia que a gente tira desse texto do Evangelho de Jesus, segundo João 14, 9. Quem vê a mim, vê também o Pai. Esse texto aqui, ele está nos dando uma ideia, de fato, que é um só que atua. Esse texto aqui dá uma ideia que é um só que atua na sua multiforme graça. Na sua multiforme graça, é Deus atuando como Espírito Santo, é Deus atuando como Filho e é Deus atuando como Deus. Esse texto aqui: quem me vê, vê o Pai, porque nós somos um. E aí você vai aprender aqui o quê? Que a importância do Espírito Santo na sua vida é muito grande, porque quando você recebe ele, você recebe o próprio Deus dentro de você. Você pode dar um amém por isso? Você recebe o próprio Deus ministrando em você, direcionando você, convencendo você e salvando você. O próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Agora, vou pegar aqui a questão do shampoo, do shampoo, que tem 3 ações num só frasco. Porque, na verdade, quando o Espírito Santo vai para atuar, quando Deus vai para atuar como Espírito Santo, ele vai atuar para convencer, ele vai atuar para animar, ele vai atuar para consolar. Quando ele vai atuar como filho, ele vai atuar para morrer na cruz, para mostrar o sacrifício salvífico. Como ele vai atuar? Quando ele vai atuar como Deus, ele vai atuar com misericórdia, com poder. Então, sim, a ideia que nós temos é que de fato ele seja um, atuando em 3 formas diferentes. 3 formas diferentes. Mas a gente pode pensar também numa outra dinâmica. Que nós não podemos descartar também uma outra dinâmica, uma vez que Jesus está falando com alguém que está no céu. Jesus está recebendo a unção do Espírito que vem como forma de pomba. Então a gente também pode juntar isso e perceber que existe de verdade 3 pessoas. E que de fato, dentro dessas 3 pessoas, há uma mesma atuação, há um mesmo poder, uma mesma mentalidade, há uma mesma visão, uma mesma coisa. Eu estava analisando, se você pegar 3 copos, imagina que aqui tem 3 xícaras desse mesmo formato, com essa mesma aba, com essa mesma foto, com esse mesmo material. Se você pegar 3 xícaras aqui, ela não vai ter diferença nenhuma da outra. Você coloca dentro das mesmas 3 xícaras o mesmo líquido, seja refrigerante, água ou qualquer outra coisa. Você pega uma pessoa e manda ela tomar o líquido da primeira xícara. Aí ela, toma da segunda. O que você achou? É diferente do outro? Não, mesma coisa. Toma da outra. Não, mesma coisa. Então, quando você percebe também a Trindade Divina, você vai perceber que dentro das 3 pessoas,
ou na ação das 3 pessoas há o mesmo poder. É a mesma pessoa, o mesmo sentimento. É o mesmo Deus, é o mesmo amor, é a mesma ação. Assim também dá para perceber a pessoa do Espírito Santo e a Trindade Divina. Também dá para perceber. Amém? Vou fazer uma ilustração. Vou pôr para queimar aqui hoje. Vou pôr para queimar aqui. Eu vou ver se eu consigo fazer, né? Esses palitos aqui é pequeno, eu vi. Isso aqui, essa ilustração que eu vou fazer aqui é a melhor ilustração que você já viu até hoje. Não existe outra igual. Não existe. Não vai existir. A melhor. Quantos palitos eu tenho? São 3 palitos. Certo? Vou tentar aqui. Segura. Sobe aqui. Dá para não queimar. Não pode cair no carpete, né? São 3, certo? Sim ou não? E se quantas chamas tem aqui? Só uma. Mas e se eu fizer isso aqui? Quantas chamas? Só que são a mesma chama. Porque quando você une ela, é a mesma chama. Se você separar elas, é a mesma chama, é a mesma. É a mesma, porque se você unir, elas se tornam a mesma. A melhor ilustração que eu já vi até hoje sobre o Espírito Santo. Hã? Resumindo é um só, mas também resumindo pode ser 3, com a mesma essência, que é a mesma chama. É igual eu falei para vocês. A gente pode pensar na pessoa do Espírito Santo como sendo um só, e baseado, vamos supor, no frasco, no ovo, né? Na pessoa que pode ser o pastor, pode ser o pai, pode ser um só, mas também a gente pode analisar que seja 3 pessoas com o mesmo poder, com a mesma unção, com a mesma coisa. A gente pode analisar assim também. Agora, pastor, o que é de verdade? O que é de verdade é você entender que você precisa que ele more em você. É você entender que você precisa ter ele na sua vida. Isso aí é o que é relevante mais do que a gente tentar pensar, mas como é que funciona esse negócio? Como é que eles se desmistificam um do outro e vai trabalhar para lá, depois volta e junta de novo. Melhor que você pensar nisso é você pensar que ele precisa morar em você, que ele precisa estar dentro de você. Amém? Tá aqui algumas primeiras ideias que nós estamos tirando, tá? Então eu queria que você, lá em João 10:30, Evangelho de Jesus segundo João 10:30, Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então está aqui também. Então, baseado, eu estava aqui perguntando para vocês deram algumas ideias, algumas ilustrações, mas a pergunta, o cerne da minha pergunta era: 3 ou é um? Como que eles atuam? Quem é? Por quê? Então está aí, nós podemos tirar essa ideia. Realmente é um que tem a mesma essência, né, que faz 3 coisas ao mesmo tempo, que pode agir de forma diferente, que quando tem que convencer, o Espírito Santo é que vai fazer isso no papel dele, que é o mesmo Deus, e ele vai agir como convencedor, como aquele que vai levar a pessoa à consciência cristã e por aí afora. Agora, uma outra coisa, não vai dar tempo, nós já estamos terminando aqui, 3 minutos eu termino, para a gente orar, mas depois eu continuo. Quando é que eu recebo o Espírito Santo? Vou repetir a pergunta. Nós já analisamos algumas coisas sobre como ele funciona, quem é ele, né, como funciona essa dinâmica da Trindade. Agora, a pergunta é: como eu recebo o Espírito Santo? Você já parou para pensar como é que a gente recebe o Espírito Santo? Você tem uma resposta para mim? Como é que a gente recebe o Espírito Santo? O que vocês acham? Fala aí, Mateus, grita. O Mateus está falando que é quando aceita Jesus como o seu suficiente Salvador. Como que a gente recebe o Espírito Santo? Como que nós podemos receber o Espírito Santo? Vou ler um texto. Segundo João escreveu aqui, o Evangelho de Jesus 14, 22 ao 24, diz: disse então Judas, não o Iscariote: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Olha só o 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras. Meu Pai o amará, nós viremos e a ele faremos morada.
ou seja, nele faremos morada. 24. Aquele que não me ama não obedece à minha palavra, às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Olha o que Jesus vai dizer lá no 23, quando diz assim, ó, se alguém me ama, obedece à minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos e faremos morada nele. O que o texto está dizendo? Quando é que nós recebemos o Espírito Santo? Nós só recebemos o Espírito Santo quando a gente obedece. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo não habita na vida de desobediente. Aqui é a primeira grande verdade. Onde é que o Espírito Santo habita? Na vida de obediente. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos bugar a nossa mente aqui agora. O Espírito Santo não habita na vida de desobediente. Mas como que ele vai convencer o desobediente a parar de desobedecer se ele não habita lá? Como? Estou querendo resposta para nós trabalhar aqui a ideia. Como que o Espírito Santo vai habitar na vida do desobediente se ele não habita em desobediência? Como é que ele vai convencer essa pessoa? Ela nunca será convencida. Mas eu vou afirmar para você, ele não habita em vida desobediente. Mas como que ele convence o desobediente? Tem alguém? Pode falar alguma coisa? Fala, Mateus. Gabriel. O Gabriel aqui, ó. Depois, a Sara. O Gabriel, fala aí. Como que o Espírito Santo vai entrar na vida do desobediente, sendo que ele não habita em desobediência? Como que ele vai convencer? Fala, Gabriel. O Espírito Santo ele vai agir na vida do obediente para convencer o desobediente. O Gabriel começou a entrar no negócio assim com força total. Beleza, vou pegar a dinâmica do pensamento do Gabriel. O Espírito Santo vai habitar na vida do obediente para convencer o desobediente, certo? Agora a questão, porque assim, a ideia poderosa é que para o Espírito Santo convencer alguém, ele tem que entrar na vida dessa pessoa. O Gabriel falou só que o obediente vai falar com o desobediente para convencer ele. Agora eu quero saber como que o Espírito Santo vai convencer uma pessoa se ele não entra na vida do desobediente. Entendeu? Isso é que eu quero saber aqui agora. Mas ele entrou com força total, é isso aí. Ele vai usar você que obedece, que tem o Espírito Santo, para falar com quem não tem, que ele não entra lá porque ele é desobediente, é mentiroso, é avarento, é trapaceiro, é caloteiro, é traidor. Ele não vai entrar na vida dessa pessoa. Aí a pergunta que eu faço para você é: como que ele vai convencer essa pessoa? Só eu falando? Como alguém que tem o Espírito Santo? Tem mais alguém que tem mais alguma ideia? Fala, irmã Daniela. Dá o microfone para a irmã Daniela. Gente, é bom vocês falar, porque assim, na verdade, eu estou aqui falando. Eu disse para vocês que eu não estou falando aqui e você vai pontuar se é verdade. Eu estou falando porque, como é um estudo muito profundo e muito minucioso, a gente tem que entender mesmo como funciona de verdade. Para não ser o pastor que falou, a Bíblia está falando, nós entramos numa concepção que a palavra nos mostra. Fala, irmã Daniela. No caso, o desobediente, primeiramente, ele vai ter uma resistência, né? Como o rapazinho ali falou, vai usar aquele que é obediente para convencer, porém ele tem que dar liberdade para ter o processo. Ou seja, Deus só age, né, quando a gente dá liberdade para Deus agir, porque diz na palavra, né, que ele está à porta. Você está entendendo? E bate. E se a gente abrir, ele vai agir, mas se a gente continuar com a porta fechada, então agora ele não vai. Vamos juntar as coisas. Vamos pegar o Gabriel falando que o que tem o Espírito Santo, que é obediente, ele já está morando dentro dele, vai conversar com o que não tem, porque ele precisa ser convencido. Até então, só a conversa não vai funcionar. E agora vem a irmã Daniela e fala o quê? Que ele vai ter que agora começar, o desobediente vai ter que começar a dar uma aberturazinha. Ele tem que abrir. Agora vem uma questão. Quando é que o Espírito Santo habita em mim? Quando eu ouço por alguém, quando eu abro um pouco o meu coração e ele entra. Aí ele começa a me moer por dentro, me mostrar que eu estou errado, me convencer que eu tenho que melhorar. Aí sim, aí agora, pastor, o Espírito Santo vai entrar na vida do desobediente. Se ele fizer o que a irmã Daniela falou, abrir esse portinho, pode ser a janela, não precisa ser a porta toda, porque eu sei que a pessoa que nunca conheceu Jesus e tal, você está pregando para ela não vai conseguir abrir o portão para Jesus entrar. Ela vai abrir a janela do coração dela. O Espírito Santo entra pela janela, começa a arrumar a casa, falar no íntimo da pessoa, ela já abre a porta.
Aí o Espírito Santo começa a arrumar o jardim. Aí ela já abre o portão. Aí daqui um dia ela está sentada aqui, glorificando a Deus, batizada nas águas e louvando a Jesus. Igual você fez. Agora, Moisés, você vai falar, tem duas para falar e eu já termino para nós orar, tá? Não vou mais, depois do Moisés e o Caio eu já termino. Agora, presta atenção aqui, que é o que eu queria parar aqui para me fechar a palavra do Gabriel e da irmã Daniela. Presta atenção. Quem é que atua primeiro? Quem é que atua primeiro? Não. Quem é que tem a primeira atuação? Não. Sim. A primeira atuação que a pastora está falando aqui, é que eu estou voando aqui, somos nós. Nós somos os primeiros agentes atuador para a nossa libertação, porque eu tenho que abrir meu coração. Então eu sou o primeiro a atuar. Quem atua primeiro não é o Espírito Santo. Escute isso aqui é tremendo, gente. Quem vai atuar na vida do pecador não é o Espírito Santo em primeiro lugar. É ele mesmo fazendo o que a irmã Daniela falou, abrindo um pouquinho do coração para ouvir. Para dizer assim, realmente eu preciso mudar, eu preciso dar. Então, qual que é a primeira atuação? Sua, minha. Nós atuamos primeiro, depois vem o Espírito Santo e faz a dele, a atuação, porque a gente deu espaço para ele. Lembra do que está escrito lá em João 10, alguma coisa? Eis que estou à porta e... E aí, o que acontece? Está dizendo o quê? Que a atuação primeira é minha, eu tenho que abrir ela, a primeira atuação é minha. E aí, Jesus, ou o Espírito Santo, Deus vai entrar e fazer o que ele tem que fazer. Fala, Moisés, depois o Caio nós vamos orar, tá? Eu acho assim que Deus, ele sabe de tudo, né? Então sabe o nome de todo mundo que está no livro da vida, né? Se esse desobediente, o nome dele estiver no livro da vida, Deus permite ele cair no fundo do poço para ele se aquebrantar e receber o Espírito Santo de Deus. Ele abriu o coração, né? Isso. Igual o filho pródigo. É porque assim, quando a gente não tem Espírito Santo, a gente faz as coisas e acha que é normal. Porque, tipo assim, eu não fui sempre crente, né? Eu já bebi, eu já fiz bastante coisa. Tipo assim, então, a gente acha assim, isso aqui é normal, todo mundo faz, é normal. Por que a gente acha isso? Porque a gente não tem o Espírito Santo. Porque quando a gente tem o Espírito Santo que habita na gente, qualquer coisa que a gente faz errada, o Espírito Santo, na hora, ele te fala assim, por que você fez aquilo? Você não devia ter feito aquilo. Na hora você se arrepende. Se você tiver a oportunidade de pedir perdão, você pede. E quando não tem, tem esse arrependimento. Por isso que ele tem que entrar e morar. E não pode sair. Eu vou dizer um negócio aí. Tem coisa tremenda aqui, irmão, para frente. O negócio aqui vai esquentar. O Espírito Santo tem que entrar e não pode sair. Porque se o Espírito Santo sair, eu vou voltar para ela aqui. Se o Espírito Santo sair da sua vida, o pecado vai se tornar normal. Vai se tornar normal. E tem crente também. O tanto de crente tem que faz coisa errada e acha que é normal. Né? Porque não tem mais Espírito Santo, né? Crente é pastor, é crente, é todo mundo que... E a palavra do Senhor fala, né, pastor, que o Espírito Santo ele não habita em templo sujo. E o Espírito Santo ele é ciumento. Aí, para basear tudo que nós estamos falando aqui, nas mensagens que eu vou trazer aqui, eu vou trazer textos bíblicos, para nós sempre, né, nos textos bíblicos.